Olá, sejam todos bem-vindos à nossa jornada virtual, Instituições, Saberes Pedagógicos e Práticas Escolares. A comunicação que eu trago hoje para o nosso evento, na temática Ensino Superior, Agentes e Atores, chama-se Ensino Superior e Formação em Serviço, os novos espaços da professoralidade. Eu sou Cristiane Barbosa Stegman, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A coautora desse trabalho, professora doutora Elvira Cristina Martins Tassoni, doutora em Educação pela Unicamp e docente pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Antes de eu começar a me aprofundar na comunicação, eu gostaria de trazer dois conceitos que eu acho que são muito importantes para que a gente possa avançar na reflexão que a gente traz hoje aqui para vocês. São os conceitos de profissionalidade e de professoralidade. Quando a gente fala em profissionalidade do docente, a gente está falando as questões atreladas à profissão, à divisão social do trabalho. A profissão entendida como um conjunto de pessoas e saberes que demarcam parâmetros por uma determinada atividade. Elas são produtos históricos. As profissões são decorrentes das necessidades de cada época. Por isso mesmo que as profissões mudam de acordo com a demanda da sociedade. Elas possuem autonomia e regulação internas. As profissões, elas são autônomas e internamente reguladas. São representações sociais com identidades bem marcadas. Quando se fala, então, em profissionalidade docente, nós estamos falando não apenas nesses aspectos, mas nas técnicas também, nos aspectos instrumentais, enfim, tudo que caracteriza a profissão docente. Quando se fala de professoralidade, está se falando de um conceito que trata do fazer-se professor, do construir-se professor, daquele conhecimento pedagógico que é compartilhado, que ele surge através da interação com os pares. E quando a gente fala de interações com pares, nós estamos falando de todos os agentes do processo pedagógico. Podem ser crianças ou adultos. É a relação, é uma construção ativa entre ensinantes e aprendentes. E nem sempre o ensinante é o aluno, o ensinante é o professor e o aprendente é o aluno. Essas relações são intercambiáveis. Às vezes, o ensinante são os alunos e os aprendentes os professores. Essas relações, elas são móveis, devem ser móveis, porque o processo educativo se dá justamente nessa mescla, né, nessa interação entre esses pares. A professoralidade, ela vem de uma mescla de perspectivas, que passam pelo individual, pelo coletivo. São os saberes que os professores possuem na interação com os colegas e com o coletivo que se constrói a professoralidade. Ela tem uma dimensão intrapessoal e uma dimensão interpessoal. O fazer-se professor, a professoralidade, ela necessita dessa mescla. Ela sempre parte da reflexão compartilhada sobre o saber fazer e suas relações. O fazer-se professor, o tornar-se professor, é o que distingue a professoralidade das questões mais atreladas à profissão docente. Muito bem, a professoralidade, então, nos apoiando no conceito de Bolzan e Isai, ela fala que estes aspectos compõem o cenário a partir do qual a docência superior pode ser construída. Não é possível pensar no processo de aprender a ser professor sem a efetivação de uma rede de interação que se caracteriza pela atividade compartilhada, sendo dirigida conjuntamente pelos docentes envolvidos nesse processo. Nessa perspectiva, a ação, a reflexão conjunta e a negociação de conflitos possibilitarão a construção de uma rede de relações que compõe o processo interativo da formação docente e seu consequente processo de aprendizagem compartilhada, possibilitando a construção paulatina da professoralidade no imbricamento da aprendizagem e do desenvolvimento profissional de ser professor do ensino superior,
a partir de um conjunto de políticas educativas pensadas para esse nível de ensino. Pode-se perceber, pois, que para o desenvolvimento da professoralidade, as relações, a interação, as trocas, o saber compartilhado é fundamental. A profissionalidade, falamos aqui, como aquele conjunto de atributos socialmente construídos que permite distinguir uma profissão de outros muitos tipos de atividades igualmente relevantes e valiosas. Já a professionalidade é aquela atividade realizada pelo sujeito para produzir-se como professor, uma produção particular, mas não solitária, se constituindo a partir das redes de relações tecidas nos diferentes contextos profissionais de atuação docente. Profissionalidade e professoralidade são constitutivos da identidade do docente. Quando não são dadas as condições para o desenvolvimento e reflexão de ambas, a construção da identidade fica impactada. É fácil a gente, então, fazer uma relação de que para que a professoralidade possa se desenvolver, é preciso que a gente tenha lugares para que essa professoralidade, no âmbito das instituições e no âmbito da ação, no âmbito da ação docente, possa se desenvolver, ou possam encontrar o solo fértil para que se constitua a professoralidade. E aqui eu gostaria também de trazer algumas reflexões que Cunha nos traz a respeito da universidade como possibilidade de formação em serviço. Ela faz uma distinção importante também a respeito do espaço de formação, do lugar de formação e dos territórios. Cunha nos oferece a seguinte distinção. Ela fala que o espaço ele é sempre potencial, abriga a possibilidade da existência de programas de formação, mas não garante a sua efetivação. Porque o espaço, ele só vai se tornar em lugar de formação quando a dimensão humana tiver sendo atrelada a esse espaço. Ou seja, o que torna um espaço em lugar é a dimensão humana. O lugar se constitui quando atribuímos sentido aos espaços, ou seja, reconhecemos a sua legitimidade para localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades. Não basta dar-se o espaço de formação. É preciso que esse espaço seja legitimado como lugar de formação e de experiência compartilhada. E, por fim, o lugar se torna território quando a ocupação desses lugares revela as intencionalidades e inclui as relações de poder. Então, ela faz esse movimento. As instituições de ensino, elas podem oferecer, as universidades podem oferecer espaços que devem se transformar em lugares pela legitimidade, pela dimensão humana, e que esses lugares se tornem territórios quando todas as intencionalidades e todas as relações de poder sejam explicitadas, e aí sim a gente pode ter territórios contestados, onde os debates e os embates podem acontecer de uma forma justa e construtiva para o debate pedagógico. Finalizando o pós, a gente entende que a professoralidade docente, o fazer ser professor, é um processo que ocorre ao longo da trajetória pessoal e profissional. Constitui-se como elemento de base da pedagogia universitária, na medida em que permite aos atores desse processo o compartilhamento de conhecimentos específicos, pedagógicos e experienciais. Ela também contribui para a formação da identidade do docente, a qual, no ensino superior, tende a ser mais aderente à formação de base ou à atuação profissional. Esse aspecto é bastante importante, porque, sim, a gente identifica no docente do ensino, em especial docente do ensino superior, uma aderência à identidade de base, à identidade de formação ou atuação profissional, que tende a ser um pouco mais forte do que a identidade como docente do ensino superior. A ausência de espaços, então, e de lugares de reflexão compartilhada, pode ser um fator que impacte nessa identidade mais fluida, então, do professor do ensino superior. Fortalecer essa identidade em momentos tão difíceis e tão desafiadores como estamos passando é extremamente importante. Mudanças na profissão podem levar também a mudanças na identidade desse docente do ensino superior, que precisa estar clara
né, e que se dará através, né, da construção da profissionalidade, mas também do fortalecimento da professoralidade desse professor, desse docente, e que se dá através de lugares, né, de formação e lugares de compartilhamento pedagógico, no intuito de se formar territórios onde os embates poderão acontecer. Frente aos novos desafios profissionais, os espaços, então, de reflexão compartilhada para o desenvolvimento da professoralidade precisam ser ainda mais reivindicados. A falta deles pode levar a uma prática isolada e solitária, afastada da reflexão pedagógica e da construção de saberes específicos desse nível de ensino. Pode levar, então, a um isolamento, né, do professor, quando ele se volta para si mesmo e ele leva unicamente a dimensão intra, e não a dimensão interpessoal, na construção da sua professoralidade, do tornar-se professor. Espaços, então, lugares dessa reflexão compartilhada, precisam, então, ser reivindicados cada vez mais, ainda mais nesse momento de mudanças na profissão que nós vemos ocorrendo nas últimas décadas. Ficam aqui as referências bibliográficas, eu espero ter contribuído para os debates, espero que vocês possam ter uma jornada produtiva e espero revê-los em breve. Muito obrigada, por enquanto.